Olá, eu sou a Milena Souza, você está no Microsoft Viva na Prática e hoje a gente vai aprender a trabalhar com um script do PowerShell que vai ajudar muito a vida de quem trabalha com o Viva Learning. E a partir desse vídeo, eu vou gravar mais 2 vídeos. Então, tecnicamente, vai ser uma série de 3 vídeos, mas que você pode assistir separadamente e eles vão continuar fazendo sentido. Então, hoje a gente vai aprender a criar um script, como trabalhar com esse script do PowerShell, para retirar informações do Viva Learning, usando o Microsoft Graph e imputando essas informações dentro de uma lista do SharePoint. Então, usando o licenciamento básico, nada de itens premium, só algumas informações aqui antes para que de fato a gente vá para o vídeo e eu já compartilhe a tela. Alguns pontos importantes. Esse script do PowerShell não foi totalmente escrito por mim, né? Eu usei o Copilot para criar esse script, né? Então eu fui afinando. Eu já sabia que tipo de autenticação eu gostaria de utilizar e eu vou explicar isso no script. Então eu fui adicionando e criando junto com o Copilot, tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não sou a pessoa especialista em programação. Eu uso muito scripts do PowerShell no meu dia a dia, né? Também estou utilizando bastante automação dentro do Power Automate, que vai ser um dos temas dos próximos vídeos. E eu estou dando esse contexto aqui para que 2 pontos sejam levantados, tá? Eu não sou a pessoa especialista em programação. E agora, o que a gente vai inserir nesse script? E o que ele de fato vai fazer? Então, a ideia aqui é que esse script do PowerShell, ele extraia as informações do Microsoft Graph, de quem terminou um curso, quando terminou, qual é o nome do curso e também gerar algum ID ali para um futuro certificado. Por quê? Porque usar o PowerShell é a maneira mais fácil, digamos assim, de retirar, né, de extrair as informações do Microsoft Graph. Nós temos sim a API e ela poderia ser trabalhada com o Power Automate, por exemplo, para extrair informações e enviar documentos, enviar certificados. Mas precisaria de um conector premium do Power Automate, o que encareceria a nossa solução ou que deixaria ela limitada apenas para alguns públicos. Então, o que eu queria para esse script? Eu queria deixar ele simples e fácil e utilizar um método de autenticação que eu já utilizo em outros scripts. Inclusive, se você já acompanha o canal por pelo menos um ano, você vai recordar que esse tipo de autenticação também foi inserida no script de PowerShell para criar comunidades em lote lá no Vivengate, tá? Então, o que a gente precisa para para trabalhar com esse script? Ponto. E quais são os requisitos para você trabalhar com esse script? É necessário que você tenha um aplicativo empresarial dentro do Microsoft Azure que tenha as permissões de APIs já liberadas. E eu vou deixar uma lista e na tela aqui, quais são as permissões que você precisa para rodar esse script. Eu tenho um aplicativo aqui e é o meu ambiente de teste, onde eu tenho todas as permissões de API liberadas para trabalhar com aplicativos do Microsoft Viva. Mas isso aqui não é um exemplo de boa governança. Por quê? Aqui é um ambiente de teste, então por isso que eu uso dessa maneira, mas no seu ambiente você vai criar um aplicativo específico para esse script que a gente vai rodar e também para nível de governança, né? Você saber para que exatamente existe aquele aplicativo e governança dos acessos, porque a gente está trabalhando aqui com permissões de API. Então, a partir do momento que eu dou acesso
para que esse aplicativo... E quais são as informações que você vai pegar aqui da página de visão geral do seu aplicativo empresarial? O ID do aplicativo ou Client ID, e isso varia, né? Client ID do aplicativo, se tiver em inglês ou português, o seu portal, e também ID do locatário, ou mais conhecido, o Tenant ID. Então, essas são as duas informações. Porque quando a gente vai para o script, essas são as duas informações que a gente já insere de primeira. Então, as duas primeiras linhas de execução mesmo do script são essas informações. Então, o Tenant ID e o Client ID. E depois, nós temos o Group ID. E aí, qual que é a lógica por trás do Group ID? Tá? Mais uma vez, qual que é a lógica geral aqui desse script? Ele vai ler essas informações, ele vai captar as informações de quem concluiu cursos dentro do Viva Learning e vai inserir essas informações numa lista do SharePoint. E vocês até lembram que quando a gente extrai as informações lá do Viva Learning, no próprio portal de administrador, a gente precisa extrair essas informações por grupo. E a ideia aqui é bem similar com o que a gente já faz no portal. Então, eu vou ler um grupo, e desse grupo, ele vai identificar quais são as pessoas que terminaram o curso. E qual é a lógica que eu recomendo para você escolher o grupo? Um grupo que tenha todas as pessoas da sua empresa. Porque se você colocar um grupo que não tá todo mundo, consequentemente, você vai excluir alguém. E você vai acabar perdendo dados e pode ser que o script para você não seja tão efetivo. Então, eu escolhi aqui, inclusive no meu ambiente de teste, usar um Group ID que tenha todo mundo, porque ele vai ler o que está todo mundo fazendo. Vamos lá. E aí, como que eu vou criar essa lista específica? Eu vou utilizar, inclusive, o site do SharePoint que eu já estou gerenciando o Learning, né? Então, para que o SharePoint seja um provedor de conteúdo, a gente precisa fazer a configuração de um site de comunicação, né? Adicionar uma lista lá dentro. E eu vou utilizar esse mesmo site para reaproveitar, concentrar tudo num site só e não ficar criando sites extras dentro do ambiente. A primeira coisa, a gente vai vir aqui na página inicial e eu vou criar uma nova lista. Vou criar uma lista do zero, uma lista comum, tá? Não vai ser form, template pronto, nada. Coloquei o nome aqui para diferenciar, já que esse daqui eu tô fazendo para gravação. Vamos criar. E aqui eu tenho minha lista. Por padrão, toda a lista em branco do SharePoint, ela já vem com essa coluna aqui chamada Title. E eu já tô dando a dica aqui para você não quebrar a cabeça igual eu quebrei. Porque vai chegar um momento no nosso script que a gente vai precisar denunciar ali para o PowerShell o nome das colunas que ele precisa preencher. E eu, na primeira vez que fiz isso, eu renomeei essa coluna aqui. Só que a gente sabe que ela não fica renomeada dentro do graph, né? É só nessa página aqui. Então, o PowerShell ele me retornava um erro de que ele não conseguia encontrar a coluna que ele precisava preencher. Então, aqui eu te dou duas dicas. Ou você, né, duas opções. Ou você deixa title e entende que title é o nome do aluno, ou você ignora também essa coluna, ou você pode renomear, mas quando for para o script, você lembra que o nome original dessa coluna é title. E aqui eu já vou deixar o title comum, tá? E aí a gente adiciona a coluna. Quais colunas precisa ter aqui? Eu deixei o nome do aluno, o e-mail do aluno, é muito importante que tenha o e-mail do aluno, a data de conclusão e ele gerou também um certificado ID, né? Um ID de certificado. Se você quiser criar outras colunas, você também pode ficar à vontade, tá? Aqui eu tô te mostrando a minha lista já pronta, que já está funcionando.
Então, revisitando, eu deixei o nome do aluno, o e-mail, o título do curso, a data de conclusão e o ID do certificado. E agora, você vai precisar captar duas informações muito importantes para colocar no script do PowerShell. O Site ID e o List ID, que é o ID da lista. Né? Eu sempre menciono aqui no canal que ID é muito importante quando a gente está trabalhando com trabalhos em larga escala. Então, é muito importante você sempre ter a facilidade ali de achar o ID dos itens que você está trabalhando, né? Então, a gente já viu, por exemplo, aqui como que trabalha com o ID no VivaEngage e tudo mais, e hoje a gente vai aprender a pegar o ID dentro do SharePoint. Da lista, você pode clicar aqui na engrenagem e depois em configurações de lista, e ele já vai aparecer na URL. Então, o da lista é bem mais fácil, tá? Você pegar o ID. Então, o ID vai ser esse aqui que já está aparecendo na URL. Já do Site ID, eu encontrei uma maneira bem interessante para pegar essas informações, que é dentro do explorador do Microsoft Graph. Então, eu venho no Graph, vou utilizar o método de requisição get e vou utilizar como link, né, URL, requisição, o seguinte, né, Graph, sites, Viva na Prática, no caso meu, / sites, né, o Viva na Prática é o ambiente, né, e aqui o nome do site. Um ponto muito importante para que você consiga rodar essas informações dentro do Graph é que você tenha acesso a essas permissões. Caso não, você vai precisar consentir ou solicitar para que alguém te dê esse acesso. Tudo bem? E aí, quando a gente roda, eu tenho aqui a resposta, o Site ID. Então, esse daqui é o meu Site ID. Nessa tela, a gente vai entrar nesse link e digitar esse código. Quando você inserir o código e clicar em avançar, ele vai te pedir para confirmar a sua identidade. E agora sim, nós temos a lista do Microsoft Teams preenchida com as pessoas que concluíram cursos recentemente no nosso ambiente. Obrigada e até a próxima!